Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo sobre financiamento imobiliário, sobre o mercado financeiro, né, o mercado imobiliário. Meu nome é Diogo Silva, sou correspondente da Caixa e também especialista em financiamento imobiliário. Hoje aqui comigo alguns amigos, Flávio Werneck, correspondente da Caixa. Boa tarde, gente. É um prazer estar com vocês aqui. O nosso querido engenheiro Jean Colombo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. O Jean tem expertise aí em desenvolvimento de projetos e também obras financiadas, né, Jean? Isso aí. E nossa estrela, né? Nossa camisa 10, hein? Nosso jogador, como diz o Flavinho. E o lateral. Laudo Vilela. Isso aí, estamos aqui para falar sobre imposto de renda, para falar sobre as questões do mercado financeiro, das questões tributárias e o que a gente puder acrescentar nas questões dessa parte do que tange a minha profissão, tô aqui à disposição. Gente, para quem não conhece, eu acho que poucos não conhecem, né? Laudo Vilela é contador aqui. O que eu tenho de vida, ele tem de experiência aqui em Marília. E vamos lá, falar um pouquinho para vocês. A ideia de hoje é a gente falar sobre dois assuntos importantes, né? Quando a gente fala em financiamento imobiliário. Um deles é comprovação de renda e o outro construção financiada ou financiamento de obra, né? Eu queria começar com você, Flávio. Opa, vamos lá. Fazendo uma perguntinha básica, assim. Antes disso aí, parabenizando você. Você gostou? Gostei. Ficou legal, né? Já me chamaram de Xuxa aqui Xuxa hoje, de momento, tudo, né? Isso aí. O cara é a Xuxa aqui. Vamos lá. Parabéns, meu amigo. Obrigado pela presença de vocês. E Tamo junto. pra gente começar, Flávio, eu queria que você me falasse assim, quais são os documentos que a Caixa hoje aceita para comprovação de renda? Os principais. Tá, vamos lá. Hoje os principais são o contra-cheque, né? O lerite, que é o que a gente mais tem no normal aí, né? Pessoa aposentada, o extrato de benefício dela. Uma coisa muito importante, gente, na área rural, pessoal, o que pode valer como minha renda, né? Até as notas fiscais, tanto as emitidas deles lá, serve como comprovante de renda dele também, tá? E o normal, que é a declaração do imposto de renda, que é hoje aqui, o nosso foco hoje aqui é falar sobre a declaração do imposto de renda. Flávio, você levantou a bola e agora eu vou chutar. Laudo, você é nosso especialista, né? Nosso contador. Por que a gente está no momento ideal para quem deseja financiar um imóvel? O que você pode falar para a gente? Declaração de imposto de renda, existe dois cenários que a gente pode tratar. Primeiro, a questão da obrigatoriedade e a questão da recomendação. Quando eu falo de recomendação, eu cito a questão da comprovação da renda. Correto. Então, a comprovação da renda, a gente pode falar quem é você na fila do pão. O cara pode ser um empresário, um médico, um dentista, um profissional renomado na cidade, aí tem um negócio dele. Mas e o CPF dele? Aí que tá o negócio. Ele tem toda a movimentação no CNPJ da empresa dele. Mas e como é que tá a questão do CPF dele? Pessoa física, no caso. Pessoa física dele. Correto. E aí vai fazer o financiamento no CPF dele. Como é que Sim. funciona? Ele faz o prolabore de um salário mínimo. Isso é legal que você está falando, até desculpa cortar você, meu amigo, porque assim, a gente recebe muitos clientes no escritório, né, Flávio? Sim. É algo recorrente mesmo, questão de empresários, né? E o pessoal pergunta, poxa, mas é um movimento, tenho, né, movimentação, mas a Caixa, pessoal, ela tem uma limitação. Você não pode, por mais que você seja um empresário, movimente, para quem não tem a comprovação da renda, ela vai aceitar um limite bem mínimo, que é em torno de 2.550, é isso, né, Flávio? Isso, 2.550. Então o cliente hoje ele precisa formalizar. E aí entra o papel do contador, né? E Laudo, por que é importante a pessoa buscar um profissional qualificado e não fazer por conta própria? Me fala. Justamente por causa do preenchimento correto. Existem as questões do rendimento tributável e a questão do rendimento isento. Então, a declaração nem sempre é necessário um pagamento alto de imposto. Então, existe uma análise. Se o cara é um empresário, o cara tem uma MEI, a gente pode fazer a distribuição como forma de rendimento tributável, como forma de rendimento isento. Se o cara for simplesmente um autônomo, vai para o rendimento de salário não assalariado. Então existe análise, não é só simplesmente colocar num campo aleatório e apresentar. Então tem que ter análise, não pode ser algo simplícito de só preencher. Tem que estar sendo analisado certinho. Isso daí é legal que você falou, até vou pedir pro Flávio comentar sobre isso, porque acho que ele estava falando comigo um pouquinho antes da gente começar aqui nos bastidores, né? Uhum. Falando assim, Diogo, o pessoal às vezes nem quer fazer um imposto porque acha que vai pagar um imposto absurdo. Fala um pouquinho sobre isso, Flávio. A maioria das pessoas chegam até a gente até com medo de falar sobre imposto de renda. É a realidade, né?
Que parece que tem um bicho-papão do outro lado. Às vezes tem, viu? às vezes- É verdade. Pode ser que tenha, Pode né? ser que Tem sim. O que você falou aí, assim, a pessoa no CNPJ ele faz, aí vai lá e faz um labore de 1.500 por mês. bem baixinho ali, né? Ele pensa que não sei se o governo é tonto, não sei o que ele pensa disso aí, né? Então, isso aí que você falou é muito importante. E esse medo vem sempre pra gente. A gente tenta, igual você falou de campo, né? Conforme cada um, num lugar, para não pagar. E esse imposto vai ficar muito caro para mim, Flávio. Todo mundo fala. O medo exclusivo é esse. Não, vai dar um imposto muito caro a pagar. Né? Por que ainda existe essa visão sobre imposto de renda? Não, e vai existir sempre. O governo sempre está fechando o cerco cada vez mais, tá intensificando a fiscalização. Certo. Mas é o seguinte, é necessário o esclarecimento, ter uma boa conversa, a gente explica direitinho. Ano passado eu fiz mais de 500 declarações, para financiamento eu devo ter feito mais de 100, e dessas mais de 100 eu acho que 99% de êxito nos financiamentos. Amém, Isso é legal, Então a gente já sabe como que a Caixa enxerga isso. Isso. Como que a Caixa, então já faz a declaração de imposto de renda voltado para o financiamento. E isso é E importante. diferente, né? É diferente. Existe alguma ilegalidade, alguma... Não. É tudo dentro da lei, é tudo certinho. A gente usa a lei a nosso favor. Né? Isso é E importante. quem declara hoje precisa declarar ano que vem? Talvez sim, talvez não. Cada caso é um caso. E por aí vai. Às vezes tem que pagar um pouquinho mais. Esse ano que vem, paga um pouquinho menos. Às vezes esse ano não paga, ano que vem paga. Cada caso é um caso. Não existe imposto de renda igual. Cada caso é um caso. Ô, Laudo, fala uma coisa pra mim. A gente tava... O pessoal acha que a gente não ensaia, mas a gente ensaiou, né? Fiz todo mundo ir tomar um café hoje cedo. Parece que não ensaiou, né? Não é? Mas ensaiou. E aqui estamos todos entre, vamos dizer, empresários, autônomos, né? Essa é a nossa... Nós nos encaixamos nessa condição. E o Laudo me falou uma coisa que é muito importante. O nosso foco aqui é falar sobre financiamento. Mas o imposto de renda, ele não é só para o financiamento, né, Laudo? Ele serve para outros fins e a validade do imposto. A validade é de 1 ano. E eu sempre digo o seguinte... Quando eu comecei a minha fala aqui, eu disse 2 palavras: recomendação e obrigatoriedade. Perfeito. Quando eu falo de recomendação, eu falo o seguinte: é mais tranquilo, é melhor você fazer e não usar do que você precisar e não ter. Então eu recomendo que você faça, que você tenha. Eu não vou precisar tudo. Aí chega em junho, julho, agosto, aparece uma oportunidade de mercado. E aí o cara pega. Aí você... E aí? Não fiz. Aproveitando esse gancho. Aí, negão. Já passou o cavalo branco. Aí já foi. Só ano que vem, aí já era. Ô, Laudo, é uma situação que a gente tem corriqueira no escritório, como a gente falou, ou o profissional autônomo, né? Um médico, um dentista, ou até mesmo o micro e pequeno empresário que está com o imposto dele irregular. Quanto tempo antes de antecedência ele tem que ter para buscar o imposto de renda, regularizar essa situação, para depois ele entrar com o imposto de renda, por exemplo? São meses ou ele tem que ter mais antecedência? Como Não funciona? existe antecedência, existe o prazo de declaração, que foi de 17 de março até 30 de junho, de maio. Dentro desse prazo, tá tranquilo. E a Caixa aceita até um mês posterior, com a multa. Correto. Isso Então, é até importante, 30 de junho. Então, quando eu engasguei no prazo aqui, é porque eu sabia que ela tem esse delayzinho de um mês que ela permite essa multa de um mês posterior. Então, até 30 de junho, a Caixa ainda aceita com a multa. Após 30 de junho já era. Que quase 90% faz isso, né? Ainda tem muita gente que faz. Então, quer dizer, dentro desse período de quase 100 dias, a Caixa aceita. Certo. Isso daí me faz, vocês discutindo aí, eu estava aqui refletindo, me levanta 2 perguntas, né? Uma para o Jean, que é o engenheiro e recebe os clientes. Jean, a maioria dos clientes, quando te procuram hoje, eles procuram primeiro a parte de projeto e depois a parte do crédito? Você tem mais ou menos esse parâmetro? Você consegue me falar sobre isso? Sim, Diogo. Eu percebo que é uma realidade que está mudando, porque a Caixa, o financiamento vem sendo uma ferramenta que está sendo
mais utilizada ultimamente, né? Antigamente a gente via o pessoal mais de baixa renda utilizando esse recurso. Então hoje, como está mais difundido, eu vejo que está mais ou menos dividido ali. Tem algumas pessoas que vêm primeiro buscando os projetos e aí descobrem que vão precisar de um capital a mais e aí recorrem ao financiamento. Mas tem também aquela pessoa que vai primeiramente já no financiamento, que é o correto, né? Descobrir quanto que ele tem ali de capital disponível para construir e depois ele vem para a gente, para nossa área, trabalhar os projetos, o que ele vai querer construir mesmo, de fato, né? Legal. Gente, isso é importante que o Laudo falou, o Jean comentou, por quê? Eu gosto muito de bater nessa tecla. As pessoas, elas costumam procurar a formalização da renda, né? A pessoa, ela tá tranquila porque ela fala assim, não, eu tenho a renda, então é tranquilo comprovar para a Caixa. Mas a Caixa, como o Laudo disse, como o Flávio comentou, ela tem as suas regras específicas. Sim. E, infelizmente, nem todos conhecem isso. Então, eu vejo o Flávio se deparar constantemente, ele pega o imposto de renda lá, olha e fala, o cara fez errado. E aí, meu amigo, fez errado, para você ir lá pro gerente depois. O Laudo sabe bem disso. A gente já passou por clientes que, infelizmente, não consultaram um profissional adequado, né, Laudo? Justamente. E aí chegou na agência errado. Uma vez errado, para a gente comprovar para o gerente que esse cidadão tem a renda correta e o laudo corrigir esse imposto, a dor de cabeça é muito mais difícil, né? E uma coisa que é bom ficar claro, que quando a gente fala de imposto de renda, não quer dizer alta renda, quer dizer renda. Perfeito. Hoje, R$ 2.580 não quer dizer alta renda, quer dizer simplesmente que precisa declarar imposto de renda, Sim. que precisa comprovar imposto de renda. Então, R$ 2.580 é o mínimo para que se declare imposto de renda. E eu falo o seguinte para as pessoas: declara, paga nem que for um pouquinho, porque está inclusive na Bíblia, dai a César o que é de César. Essa é boa. Então, é bíblico isso, né? Sim. Vocês todos sabem quem foi o autor dessa frase. Sim. Né? Então, às vezes a pessoa fica preocupada com o valor do imposto a pagar. Não, tem que ser pago. O imposto é necessário, às vezes, pagar um pouco de imposto e precisa ser pago. Para poder ter essa comprovação de renda, mas a certeza de ser aprovado depois é muito grande. Ô Laudo, você falou sobre isso, e até é uma dúvida que a gente tem recorrente também, né? Falando especificamente do microempreendedor, né? O famoso MEI. Estava lendo uma reportagem, conversando com o Flávio, a gente tem hoje, pelo último levantamento do Sebrae, 11 milhões e meio de MEIs no Brasil. E o MEI confunde muito, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença. Geralmente o MEI, por ser uma pessoa só, ele mistura a pessoa física com a jurídica. E ele chega lá e apresenta um imposto de renda esse MEI que fala, né? Esse MEI. Explica pra gente a diferença entre um e o outro, porque recorrentemente o pessoal chega, não, eu fiz a declaração da minha MEI, essa é a minha renda. E Caixa, pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Explica pra nós a diferença entre esses impostos. E são duas personalidades jurídicas. A personalidade jurídica da MEI é o CNPJ, então ela é uma pessoa jurídica, e o CPF é outra personalidade jurídica. Para financiamento da Caixa é o CPF que usa. Tem que ter declaração de pessoa física. Então tem que ter imposto de renda, sim. Dos dois, no caso, dois. né? Legal. Não precisa do CIMEI para o financiamento. Perfeito. Não ele precisa, vai ter que fazer para cumprir. Ele vai ter que fazer por causa da obrigação de ser proprietário de MEI, né? Legal. Mas tem que fazer declaração de pessoa física, sim. Dentro disso também, ô Flávio, você aqui, como eu falei, gente, é um bate-papo, né? Senão vocês vão deixar o Diogo falar. Quem vai cortar a Xuxa? Eu quero saber quem vai cortar a Xuxa. Vocês podem me cortar aqui. Rapaz, você tá cortado já então. Já, então? É contigo a bola. Meu amigo, eu tava vindo pra cá, o cara me ligou, Flavião, renda também. Eu tenho aí R$8 mil de movimentação bancária, eu não consigo financiar. Como é que é essa questão? O cara tem e não tem a renda. Aí eu vou jogar a bola pro Laudo. E assim, eu não posso falar nomes, né? A gente nem pediu autorização, mas nós três aqui, nós quatro, né? Temos um cliente em comum, não sei se o Laudo vai lembrar, que foi um cliente que foi muito inteligente. Ele nos procurou começo do ano passado, ele tinha a ideia de financiar a construção de um imóvel para venda, um investidor. Mas o que ele fez primeiro? Ele foi procurar a mim, parte de projetos e tudo mais, a nossa empresa e o Laudo para formalizar a renda. Porque assim, e aí eu vou pedir pro Laudo explicar.
Depende muito da situação. Se o cara tem empresa, se não tem. De repente, ele nem sempre ele vai conseguir, naquele momento, declarar a renda que ele efetivamente tem. Aí vem um pouquinho até do que o Jean falou, que eu acho que foi nesse contexto, né? A pergunta pro Laudo, que é assim, às vezes ele vai exigir uma antecedência, porque às vezes a pessoa tá tão bagunçado a parte financeira, e o Laudo deve lidar com isso todo dia, Exato. que ele fatura muito, mas ele tem uma MEI faturando 500 mil. E a MEI tem a limitação. Sim. Ele tem uma renda de 20, mas não tem nem empresa no nome. E aí eu jogo pra você essa pergunta, Laudo. Se eu chegar lá hoje e falar, olha, o Jean tá aqui, engenheiro nosso, ganha 50 mil por mês, Laudo. Ele não deixa a gente falar, mas é verdade. Só que ele só tem o CPF. Como que é esse trato que você vai... Porque de repente você não vai conseguir acertar o imposto de renda dele no primeiro ano. O que você faz com um cara desse? O grande problema disso é que o empresário, quando ele decide ser empresário, ele não sabe separar o que é empresa do que é CPF. Perfeito. Então ele não sabe isso. Então ele tem a expertise do negócio, mas ele não sabe separar as coisas. Então aí já começa por aí. Ele já mistura o ganho pessoal dele, já passa o cartão de crédito da empresa no gasto do mercado e já vira. Isso é 99% dos empresários. Então quando ele fala que ele ganha 50 mil, a gente tem que entender o que é esses 50 mil. É faturamento? De onde vem? É lucro? É lucro líquido, lucro bruto? Que ganha esse? Ah, beleza. Você ganha isso mesmo. Tá bom. E agora? O que a gente vai fazer com esses 50 mil? Que jeito que vai se comprovar isso? Qual que é o faturamento da sua empresa? Qual que é o lastro que se dá a esse ganho? O que é rendimento tributado, o que é rendimento isento, o que é distribuição de lucro, o que é uma coisa, o que é outra, para que se distribua isso na declaração, para que eles paguem o mínimo de imposto possível e necessário. E possa viabilizar, para que você possa viabilizar o imposto de renda. Ô, Laudo, então hoje eu posso falar que você não é... Faz tempo que você era um contador, por isso que hoje você deixa de ser um contador e passa a ser um consultor, né? Exatamente. Porque você tem que entender toda essa vida pregressa desse cliente para aí sim orientar ele da melhor maneira. Seria isso, né? Por isso que a gente fala que contabilidade não é matemática, é relações humanas. Né? É um pouco de psicólogo, tem um pouco de tudo aí, né? Com certeza, é mais humano do que exata, muito mais, né? Então é exatamente isso, você tem que entender, você tem que conversar, você tem que saber o que é, você tem que interpretar tudo aquele cenário dele. Você olha a conta do cara, pô, eu tive uma movimentação de 100 mil reais, mas que movimentação de 100 mil reais é essa? O cara tem 5, 6 contas, é dinheiro transferido daqui, dali, do mesmo CNPJ, do mesmo negócio. Pô, nem o cara sabe, né? Nem o cara sabe explicar o que é aquilo lá. Então você você tem que passar por todo esse processo até você chegar nos valores reais desse cliente, né? Exatamente. Se você perguntar para 90% dos empresários quanto que é seu faturamento, o cara não sabe responder. E se você falar para eles assim, quanto que é seu lucro, 100% não sabe dizer. Você sabe que isso daí que você falou agora é perfeito. Quantos clientes, Flávio, você atendeu nos últimos tempos que você pergunta qual é a sua renda? E a pessoa não sabe dizer. Bastante. Eu fico imaginando como que a pessoa, ela fala assim, né, geralmente, eu posso pagar 2 mil, 3 Isso é incrível porque não é numa classe específica da população, né? É geral. A gente sentou, acho que a última vez que a gente sentou com um cliente do Jean foi algo mais ou menos assim, quantos? Não, eu posso pagar 4 mil reais de parcela. Sim. Tá, mas quanto é a sua renda? Aí vira aquele ponto de interrogação na cabeça, né, da pessoa. Ela sabe quanto ela pode pagar. E isso é muito interessante porque é a cultura do brasileiro que é assim, aí né? eu falo assim, fala com o meu contador que resolve pra mim lá. Rapaz, a gente joga bastante coisa pro lado. Aí a gente faz a conta de baixo pra cima. Pra saber quanto que ele ganha. Isso é assim, infelizmente ou infelizmente, na verdade não é nem um nem outro. Eu acho que essa é a cultura nossa, né? Sim. A cultura do brasileiro. É tão raro você chegar a alguém, atender alguém que chega tudo mapeado os custos, né? Difícil, hein? Difícil. E sabe dizer quanto ganha, quanto gasta, quais são as despesas, tudo certinho. Então, por isso que a gente fala que quando a gente fala em renda, é o assunto mais polêmico e assustador do financiamento imobiliário. Eu acho que só tem um controle maior quando a pessoa é CLT, já tem um salário ali fixo, que aí ele consegue ver o que ele tem no rendimento. Mas quando é um profissional autônomo, um empresário,
Cara, começa, assim, a maioria, né? Sempre tem um ou outro ali que tem o controle mais rigoroso, mas a maioria que a gente vê tem dificuldade nessa hora. Né? E a gente vive, e aí o Laudo pode falar melhor que eu, né? Ele atende inúmeros clientes, num país que a informalidade ainda reina, né, Laudo? Muita gente tem a CLT, como o Jean disse, mas muita gente faz alguma coisinha a mais, né? Pra sobreviver, pra ganhar o dinheiro. Ou grandes empresários também. Não, a gente não tá resumindo só a população do Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim. Aí eu vou agregar o que o Jean falou, que aí não é renda, né? Aí CLT é salário, né? É diferente, Isso, entendeu? Renda é outra coisa, CLT é salário. Verdade, né? E aí o que é renda é essa informalidade. Aí sim, é isso que você busca por fora, é esse trabalho informal, aí sim é considerado renda mesmo. E sempre existe essa complementação. Quantas pessoas que não faz, vamos dizer assim, um bico, buscar um complemento aí, né? E é interessante, e aí eu vou contar um caso para vocês, é lógico que vai ser motivo de risada aqui. Quando saiu no começo do ano a história da taxação do Pix aí, Eu 5 mil lá? 5 mil? Sim, foi uma confusão. O que eu recebi de mensagem das meninas dos jobs, como é que elas iam comprovar a renda? Rapaz, é sério isso. Eu lembrei disso agora. É verdade. Porque elas também são geradoras de renda. Né? Com certeza. Tudo Pix, né? Tudo na Pix. conta. Como é que você tem que fazer? Rapaz, essa história é boa. E é muito legal. Era cada áudio, cara, que eu só A ria. gente se diverte. Eu falo que a gente trabalha bastante, mas se diverte um pouquinho também, né? Sim, com certeza. Gente, é assim, né? O assunto renda é um assunto que a gente até tá tentando dar uma leveza aqui, né? Mas eu insisto nisso. Procurem. Se você tem o objetivo de financiar em algum momento, e o ideal é se for lá na frente ainda, o ideal não é agora. O ideal é atender quem quer financiar o ano que vem, quem quer financiar o final do ano. Procure a gente, né? Qualquer um de nós aqui vai poder dar o direcionamento para que você formalize a sua renda. O Laudo é a pessoa especialista, como ele disse, né? A gente se conhece já há alguns bons anos, né? Já viabilizou aí a casa, assim, de muitas pessoas. E quando eu falo isso, não é só para quem quer a primeira moradia, não. Às vezes você, investidor, tá aí, o Jean me falou isso hoje. Tem um cliente lá, tem o dinheiro aplicado, parado, o dinheiro está rendendo um determinado percentual. Por que não maximizar esse rendimento, né, Flávio? Com certeza, com certeza. E muito importante, gente, procurar um profissional. Até tem caso, semana passada, a menina tem a renda, recebe um arrendamento de um sítio dela, é uma MEI, e dá, igual você falou, depende do lugar que for colocar, dá para ser feito o que a Caixa pede. Eu senti assim lá, o contador colocou medo nela. Eu assim, não liguei para ele para entrar em detalhes, mas eu senti que o contador colocou medo nela na situação. E ela não ia um imposto a pagar altíssimo, nada assim. Eu acho que acontece também isso aí, né? Eu queria saber o que você acha. Essa insegurança, o que você acha desse... Infelizmente acontece, existe profissionais que têm esse meio de trabalho, essa metodologia, vamos dizer, não sei por que razão, o pessoal faz dessa forma. E isso simplesmente não tem explicação. E acaba prejudicando o cliente. Ele não consegue comprar a casa, tem condições de comprar a casa dele, e tenta ajudar. E prejudica mesmo o cliente, porque talvez por desinformação, talvez possa ser algum profissional que seja desatualizado. Sim. E acontece muito mesmo. E eu fiz um imposto de renda para uma menina logo no comecinho, que ela soube que eu tinha feito vários ano passado, ela esperou quase um ano, ela tem um outro contador, ela esperou, quando eu fiz, ela falou, o outro contador fazia assim, eu falei, não é assim, não é assado, eu fiz, ela já fez o financiamento, já foi aprovado, que benção, e ela já agradeceu, e o contador queria fazer de outro jeito. O intuito hoje é isso mesmo, que o motivo da gente estar batendo esse papo aqui, é alertar e, assim, na verdade, fazer uma provocação para todo o público, seja ele um MEI, seja ele um advogado, seja um médico, seja um construtor que já constrói com recurso próprio, é fazer essa provocação para vocês, procurar a gente, porque de repente você tem o potencial, você tem a renda
para fazer um financiamento, né? Seja para moradia, seja para investimento. Sim, sim. Só que, infelizmente, de repente, essa informação não chegou. Eu acho que é engraçado isso, porque a gente vive na era digital, né? Sim. Onde o conteúdo tá aberto para todos. Eu falei isso hoje cedo, pessoal, também. O conteúdo tá lá na internet. Você procura e você vai achar. Porém, o conteúdo, você não consegue validar como a informação tá ali, né? Na internet. E o Diogo, assim, desculpa te cortar. Pode falar. Não esqueço. Gente, nós falamos aqui, né, de um contador. Não é que ele tá fazendo errado, tá? Pra deixar bem claro, ela falou que o cara fez errado. Não é errado. Não é o jeito Leão não vai vir atrás, que né, a Flávio? Caixa não Boa. aceita. Então não é que ele fez nada errado para ela, só que ele não é dentro do padrão do que a Caixa aceita. É só isso aí, deixar bem claro aí que pode distorcer. Para não ter problemas, né? Isso, a gente fala que tá trabalhando toma cuidado, mal, porque a federal pode não estar ali embaixo te sabe, esperando, viu, Flávio? Então, só para deixar claro, não é o jeito que a Caixa propõe, só isso aí. Dando um exemplo ao que o Flávio está falando, você pega o rendimento tributável, dando um exemplo, 35 mil. Você coloca como rendimento tributável 35 mil e coloca como rendimento isento 35 mil. Total de rendimento 70 mil. Então 70 divide por 12 é a renda anual lá. Certo. Então está em dois campos diferentes, ao invés de colocar tudo num campo só. Isso daí vai mudar a questão de imposto a ser pago, né, Laudo? Uma série de fatores. Muito. E aí, gente, a ideia hoje não é ser técnico, né? Sim. A ideia é a gente dar um overview aqui, falar um pouquinho sobre tudo que a gente vê no dia a dia do nosso trabalho, né? Como é que você gostou da palavra? Você tá gastando a palavra. Você viu? Eu não esperava Eu esse precisava, inglês, né? Precisava, Eu não né? esperava, Por isso não. que você tá mexendo aí no celular, né? Tá procurando agora, né? pra ver. Uma palavra bonita aqui, né? Porque a gente tem que falar, né? O cara puxou um overview aqui que eu No não tava começo a gente falou 20 anos de experiência, né? Xuxinha, você não Mas tá estamos legal, bem não, conservados, né? 20 aninhos. Pneu murcho, hein, mano? Rapaz, então é assim. A ideia é falar um pouquinho, explicar sobre o financiamento. Eu sou chato em insistir isso, porque, gente, são muitos anos vendo a pessoa perder a possibilidade de financiar o seu imóvel por uma coisa que poderia ter sido tratado antes. Porque, assim, a gente, por mais importante que seja, também a gente vê que a compra é muita emoção, né, Flávio? Nossa senhora. As pessoas, elas tendem a desistir muito fácil por qualquer empecilho que apareça, né? Então, é o sonho. Rapaz, aquele exemplo que o cara foi instalar na minha casa, na internet, ele já tinha passado por 3... É legal essa história, dois, conta um 3 pouquinho pra contadores. Vou te falando, 2, 3 contadores. O cara tem uma empresa, ele presta serviço de net para 3 empresas grandes de Marília. Tem todas as condições. E sempre falaram para ele, sempre tiraram o sonho do cara. Quando ele entrou em casa, eu tenho lá um banner, correspondente bancário Caixa, Flávio, tem a fotinha do maracujá de gaveta lá que é minha. Essa fotinha é bonita. Aí ele olhou assim, eu vi que ele olhava, trabalhava, olhava. O senhor trabalha na Caixa? Não, sou correspondente bancário, começamos a conversar. Não, que eu queria comprar uma casa, mas todo mundo me fala que eu não posso, que eu não tenho condição. Você tem empresa? Tem. Então você está dentro da sua casa, amigo. Foi um dos que você fez lá pra gente. Te agradeço aqui. Tá? Obrigado. Então, hoje está dentro da casa dele. Então, esse dia que ele pegou a chave lá na Caixa, ele, a esposa, chorava. Eu saí, que eu sou meio chorão, eu saí de canto, aí ele foi, deu um depoimento, até depois a gente vai colocar também aí junto, depois aí. Então, cara, é isso que é legal, você pegar uma pessoa, sabe, já tá lá embaixo, não vou ter mais minha casa. Sim. E entregar a chave na mão dela, com a ajuda de vocês, então é muito importante. Eu vou fazer um depoimento também de um caso, agora eu não lembro exatamente o nome da pessoa. Ela chegou para fazer uma indicação de vocês também, chegou para fazer o imposto de renda. E aí ia dar o imposto de renda dela de R$5 mil para ela pagar. Correto. Ela falou, mas é certeza que eu vou aprovar o financiamento? Eu falei, claro que é, você vai ter a renda assim, lá. Ela falou, mas é muito imposto. Eu falei para ela assim, ó, quanto que vai custar a sua casa? Legal. A sua casa vai custar, não me lembro o valor, mas vamos dizer 300 mil. Eu falei, 305 você comprava ela? Claro, é a mesma coisa. É o mesmo. É só coisa. Mudou a forma que você apresentou o valor, né? É 305 que ela vai te custar. Né? Você vê como é diferente. Tá vendo? Seu sonho só custou 5 mil a mais. Né? Vale a pena? Vale. Ela fez o financiamento, foi aprovado, tá na casa dela. Ô, Laudo, eu vou agora mudar um pouquinho, né? A gente, nesse mesmo assunto,
A gente está falando desses perfis de clientes, são perfis que geralmente se encaixam em Minha Casa Minha Vida, né? Agora eu vou pedir para você dar uma dica, uma orientação. O maior público nosso acaba sendo os corretores, né? A gente recebe muitos clientes para avaliar via corretor. Então, em muitas oportunidades, a gente nem tem a opção de conversar com o cliente. Quem faz essa ponte é o corretor. O que você diria para o corretor que está atendendo lá? Agora vamos pensar no alto padrão. Está atendendo um médico, um advogado ou um empresário, né, que tem uma renda mais alta. E o próprio cliente cria esse bloqueio com o corretor. O que você diria de dica para esse corretor que está nos ouvindo para quebrar esse bloqueio? Porque às vezes o próprio cliente vai chegar e falar assim, não, imposto de renda, vai virar as costas, de jeito nenhum, tô indo embora. Você tem alguma orientação, alguma dica ou alguma coisa a falar para esse corretor tentar convencer esse cliente a pelo menos ouvir ele, apresentar uma proposta sobre formalizar a renda? O que você diria para esse corretor? Quando eu tenho a oportunidade de falar com o corretor, quando o corretor chega para mim, já chega com o negócio feito, né? Perfeito. Então não tem... porque o cara já concorda com o imposto de renda, então já tá tudo certo. Mas quando eu falo com o cliente, às vezes eu vou ter oportunidade de negociar, eu falo para ele o seguinte, eu faço imposto de renda, quem aprova o financiamento é o correspondente da Caixa. Perfeito. Conversa com eles, vê o que tem de opção, porque geralmente assusta muito, às vezes, a comprovação da renda, porque às vezes, dependendo do caso, dá imposto a pagar e é o caso que eu citei, que às vezes dá um valor considerável, maior, né? É a brincadeira do Nis que às vezes o leão vem atrás mesmo, mas não é. O leão um dia pode vir atrás independente do imposto, né? Exatamente. Então veja bem, se o caso a pessoa vai pagar 5 mil, os 5 mil custa só 5 mil a mais da casa, beleza, valeu, conseguiu a casa, tá tudo certo. Né? Então tá tranquilo. Então tem muita gente que não se importa, entendeu como que funciona o processo, esquentou a renda, deu tudo certo, beleza. Né? Só que o maior problema é, às vezes, o corretor não passar essa informação para o cliente. Que acontece. E acontece. Infelizmente, né? Isso acontece. O corretor, às vezes, pode ser que na vontade dele de vender tudo, ele passa, você tem que fazer assim, beleza, o cliente autoriza, já passou, aprovou, beleza, a gente faz o trabalho da gente, vocês o de vocês, o corretor vendeu, tá. Aí depois o DARF chega lá pro cara pagar. Em algum momento. Não tô sabendo de nada, a gente não sabe nem quem é o cliente. Isso é importante que o Laudo tá falando, e assim, aqui a gente tá brincando, né, dando risada, mas assim, tem esse momento sério também, porque nós não estamos brincando com o cliente. Sim. Uma vez, você corretor que tá nos ouvindo, faça a coisa da maneira correta, porque como em qualquer profissão, você quer ser duradouro, assim como a gente quer. Então não adianta fazer algo mais ou menos, esconde, porque isso vai te causar um problema e aí você vai perder todo o seu histórico, todo o seu profissional, né? Uma coisa legal que você falou, você vê como a gente vai conversando aqui, e eu tô pensando em negociação. Vira e mexe, o Jean atende investidores. O Jean é alto padrão, né? Nós trazemos, assim, o passe dele foi caro para trazer aqui. Não sei se você tá sabendo, né? Mas cobro por hora, né? foi caro, viu, Flávio? Dividir em 12 no cartão. Ele não é qualquer um que ele aceita gravar, não. E o que acontece? Você falou isso daí, você vê como você dá ideia pra gente? Você falou dos 5 mil a mais. Eu nunca pensei, e eu vi o Flávio falar isso também esses dias para um cliente, poxa, se vai custar 20 mil para um empresário regularizar a questão de imposto, e ele tá construindo para venda, esses 20 mil é só ele... Porque ele tá precificando esse imóvel à venda. Ele tem que pôr no custo do negócio. Tá no custo do negócio. Então, essa ideia que você falou, eu parei aqui e falei assim, cara, eu nunca falei isso para um cliente nos últimos anos. Dessa forma que você colocou pra gente, muito interessante. Porque se ele enxergar 20 mil de imposto, ele vai falar, absurdo, governo, e aí começa a entrar num mérito que não cabe a nós. Amigo, seja o governo que for, governo ladrão, não importa, nós estamos aqui para viabilizar o financiamento. Ok. Seu sonho. Exato. Agora... o sonho pode ser para moradia, mas eu gosto muito de falar do investidor, porque a gente recebe muito essa procura. É tudo número. Vamos pôr no número. Quanto custa o imposto? Olha, 20 mil de imposto. Ok. O imóvel custa X, o gasto do projeto, o gasto da obra, tanto. Vou vender por tanto. Vale a pena? E eu garanto, por mais que a gente tenha muitos construtores que choram, né, Jean? O mercado da construção, vocês já perceberam que não para? Quem constrói, irmão? Sai crise, né? Mas... Ainda bem. Os juros, nós estamos com a Selic em 14, lá vai pedrada, Selic projeção... E, rapaz, o telefone não para, a gente ligando, a gente falando com o Laudo, né, Laudo? As pessoas precisam do imóvel, as pessoas precisam morar, né?
as pessoas, se a gente olha o déficit habitacional, ele reduz, mas a zerar não tem previsão. Não. O déficit habitacional ele vai ser, eu acho que nós já vamos ter partido daqui, infelizmente, e ainda vai ter déficit habitacional, né? Sim. Com certeza. Gente, tá gostoso conversar com vocês. Eu vou só tomar uma aguinha. Enquanto vocês vão falando aí, pode falar. A Xuxa vai descansar também um pouquinho, né? Um pouco. Aí, Conta alguma história engraçada pra gente, Flávio. Você tem virando alguma história ou não? mesmo, tá virando Tem uma bagunça, história viu? de nenhum cliente, alguma coisa? Só história emocionante? Rapaz, eu queria, assim, que você, Laudo, falasse alguma coisa que você achasse, assim, para complementar, né? Tudo, assim, nós estamos perguntando para você, está respondendo alguma coisa que você achou que não foi ainda dito, que você acha que é relevante aí para as pessoas aí. Não, o que eu acho interessante é que eu até devolvo a bola para vocês, é que uma coisa que foi dita meio vagamente, assim, que as pessoas vão procurar o imóvel para comprar, elas fazem às vezes o processo ao contrário, né? Por que não está com a situação toda regularizada primeiro, já está com a renda definida, já está com tudo bonitinho, para depois procurar? Crédito aprovado. Com o crédito aprovado. Primeiro faz o processo ao contrário. Primeiro vai lá, procura imóvel, sonha, namora o imóvel, aí depois corre atrás. Aí não é aprovado e depois chora. Você sabe que você falou isso? E me lembrou de um caso que a gente está agora. Exatamente isso que você falou. A pessoa veio, foi primeiro no corretor, comprou um lote, foi no engenheiro arquiteto, fez o projeto, pagou o projeto, maravilhoso, sonhou, desenhou o projeto, e aí veio falar do crédito com a gente. Só que aí o que aconteceu? E é exatamente um pequeno empresário, né? Que tem lá suas três pequenas empresas, só que a renda não está formalizada. E aí ele já assinou um contrato de proposta de compra do terreno, que tem uma multa, e por aí vai. A esposa do cara já tá sonhando com a casa, não tem como o cara voltar atrás. Exatamente. E aí o que acontece? O cara arrumou com a cabeça. Ele fez o projeto, né? E óbvio que a gente tem algumas situações que é uma população mais limitada, que tem renda e não se preocupa com crédito. Sim. Mas mesmo aquele que tem renda e tem recurso, se for inteligente, e nós falamos sobre isso hoje, né, Jean? Ele vai usar o dinheiro do banco. Sim. Porque hoje quem tem aplicação, não é o meu caso, mas sei que é o caso de alguns amigos aqui na mesa, esconde né? não, parceiro. Não esconde não. Esconde A não. aplicação paga um percentual superior ao que os juros do banco, do financiamento. Então, assim, inteligentemente, deixe o seu dinheiro rendendo e faça um empréstimo na Caixa. Né? O que eu costumo dizer é que o financiamento hoje ele entra como mais uma ferramenta para quem vai construir. Logicamente, para aquela pessoa que não tem o capital ainda, está começando do zero, obviamente que ele vai precisar do financiamento. Já é certo, né? Para viabilizar, certeza, né? Sim, Exatamente. sim. Mas ainda assim, aquela pessoa que tem o capital, às vezes é um empresário ou um profissional com uma renda mais alta, ele tem o capital ali, às vezes, para construir 2, 3 casas. Né? Mas ele consegue usar o financiamento como uma ferramenta, deixa o dinheiro investido, seja para ter a segurança dele de ter o dinheiro dele guardado ali investido, seja para ter um investimento com maior retorno, e faz a construção ali, seja para morar ou seja para vender, com o capital do banco, né? Não com o capital dele. Eu consegui fazer isso, que eu até vou falar o nome dele aqui sem a permissão, que é o Marcelo, construtor. Ele construía com dinheiro próprio, estava construindo 2 casas, né? Sim. Aí foi uma conversa bem com ele, com a esposa ali, né? Explicando, tentando tirar, falando isso que você falou. Sim. Deixa o seu dinheiro lá, Rendendo. e pega o dinheiro do banco, irmão. Então, Especialmente no caso de construtores, tem aquele construtor que às vezes não é muito profissionalizado, é uma segunda fonte de renda, que ele faz ali uma construção, como eu falei, com o dinheiro do banco, mas tem também aquele construtor aí sim, que já é o ofício dele, que ele consegue alavancar. Então, ao invés dele fazer uma casa por ano, ele faz 2, 3, porque ele está contando com o recurso dele mais o recurso do banco. Legal. Né? é isso que vai acontecer. Exatamente. Então, ele está muito Gente. contente, né? Até ele antecipou 20% da obra, que também, gente, é uma coisa que beleza. pode ser feito, tá? Dentro das regras O da Flávio tá dando Caixa. spoiler agora, viu, gente? Olha o Tudo spoiler aí, ó. certinho. Então, pode antecipar, Flávio. Começa do zero, gente, sem tirar dinheiro do bolso. Então, é só procurar informação. Então, tá aqui meu camisa 10 aqui em questão de renda, né? Tá aqui a Xuxa, o Diogo. Tá, nossa Xuxa. Diogo Silva.
Ele meteu um pet shop hoje cedo. Não conta pra ninguém, não, rapaz. Até o perfume foi diferente, você não tá sentindo, não, o perfume? Rapaz, É que não vai sair na gravação, né? Ô, gente, assim, vamos lá. Não acabou não, tá? Respira, quem tá assistindo a gente ou quem vai assistir, né? meu Pix não caiu, não. Rapaz, não é fácil assistir a gente também, não, Fechou né? até às 6 aqui a Tem sala, que ter coragem, né? até às 6. Tá. Vamos falar um pouquinho agora. Renda, eu acho o seguinte, né? É um assunto que a gente poderia ficar dias e dias e dias, né? A ideia é que a gente possa fazer isso com alguma frequência e aí pegar, de repente, algum assunto mais específico e tratar. Mas tanto o laudo, no final do vídeo a gente vai deixar os contatos, né? Para quem tem dúvida, para quem quer... Eu gosto de falar o seguinte, teste o nosso serviço. Porque muita gente fala assim, será que isso que o Diogo tá falando é verdade? Será que o laudo realmente vai saber fazer o meu imposto de renda e eu vou ser aprovado e vou construir uma casa, seja para moradia? Opa, meu Deus, onde? A mulher. Não é meu não aqui, gente. O que aconteceu aqui? Seu relógio. Ó, é SOS aqui, rapaz. É a mulher. Rapaz, Não foi combinado isso daqui, não foi combinado, hein? O cara falou testa pra ver se eu tô mentindo, eu não começou falei a pitar, né? Você viu, começou a bem, pitar. Alguma coisa ele arruma. Tem que ter uma confusão, senão não dá emoção, não é? Gente, ó, pra quem Olha, não sabe, aí alguma coisa esse cara arruma de confusão Só onde aqui ele no tá. Financia Cash com o Diogo Silva que a gente vê, né? Quem Essas sabe, coisas, né? Só essas coisas acontecem. Mas é isso, eu peço para que vocês... Não tem... Eu posso falar por horas, o Laudo pode falar por horas, todos nós. Mas é assim, confia no nosso trabalho, procura a gente. Graças a Deus aí a gente tem já uma credibilidade no mercado, a gente já viabilizou muitos financiamentos, são 8 anos já aqui em Marília, já da nossa parte atuando. Jean, você tá há quantos anos já como engenheiro? Dá 8 anos ali. Pode falar a verdade, Jean, porque ninguém vai fazer conta da sua idade não, fica Não, tranquilo. Essa carinha de anos, moleque legal. aí, vem enganar quem? O laudo diz que é 36, mas eu não sei. Eu acho que eu já ouvia falar de laudo Vilela há um pouquinho mais de tempo, não é, Flávio? Ele que fez a declaração do Fred, do Barney. É nada, é verdade. Ele que fez a declaração da Vilma, A esposa do primeira Fred. construção que era de pedra. Era de pedra. Gabrielzão também? Gabrielzão. Gente, mas falando sobre renda é isso. A gente agora dá um break sobre renda e a gente vai entrar um pouquinho sobre outro assunto que é extremamente perguntado, questionado a todo instante. Para quem já conhece um pouquinho meu e do Flávio, já viu algumas gravações, já arrastei o Jean para gravar também com a gente, que é a construção financiada. Construção financiada é outro, dizem, bicho de 7 cabeças, né, Jean? É o pessoal, como eu falei, né? Isso tá sendo desmistificado, né? Tem muita gente fazendo financiamento hoje, porque a Caixa tem trazido novas modalidades, né? Até a gente vai falar aí do Faixa 4 que está sendo lançado pela Caixa, que a ideia é abraçar cada vez mais um número maior de pessoas, né? E como a gente já falou aqui, o financiamento hoje ele é uma ferramenta para todo mundo. O cara que tem a renda, o cara que não tem a renda, o cara que vai construir para vender, o cara que vai construir para morar. Todo mundo consegue ter acesso e tirar proveito dessa ferramenta. Obviamente que tem que ser sempre... A gente sempre faz essa recomendação de fazer um bom planejamento da construção, fazer as contas, né? Vale a pena o financiamento, não vale... Quanto que você tem de capital disponível, quanto que você quer investir, se é um investimento, se é uma construção para morar, isso tudo tem que ser sempre muito bem planejado. Deixar bem claro, né? Bem claro isso aí. Exatamente. Sim. Né? Para você não ter surpresas ali na hora. Desagradáveis, né? Exatamente. Ô Jean, e fala uma coisa para mim. Vamos pegar o nosso parceiro Laudo aqui, vamos usar ele de cobaia. Cobaia. Apesar que eu acho que tá na hora da gente, do Laudo, financiar uma construção. Você não acha, Flávio? Fazer uma área legal pra gente renda poder... eu sei que ele tem, né? Uma área de lazer, para área fazer de lazer um pagode, legal, fazer um samba. Fazer um samba pros amigos. Não, eu me proponho a fazer uma feijoada. Rapaz, aí, ó. Tá, já, o que eu queria já deu certo. Pode cortar, vamos embora. Era o que eu precisava combinar. Que a gente queria. Mas vamos lá. Vamos, brincadeiras à parte. Vamos dizer que o Laudo chegou lá no escritório agora. Agora nós invertemos, né? Agora o Laudo chegou no escritório e o Laudo quer construir. Renda a gente sabe que o Laudo tem. Renda não é problema. Tranquilamente. Eles, melhor do que ele para formalizar, não tem ninguém que formalize melhor que ele. Renda quente ainda. Tem a renda quente, né? Formalizada. Ele chegou lá no seu escritório e quer construir. Por onde que começa? Me explica. Porque assim, construção já é um bicho de 7 cabeças. Tem gente que diz, né, Flávio? Sim. Construção financiada, então, rapaz, me dá vontade de me esconder aqui debaixo. É mais um problema ali no meio, parece, né? Como que começa? O que você vai falar pro Laudo?
Então, o primeiro passo que a gente sempre fala, para você ter uma construção assim, evitar ter dor de cabeças na sua construção, o primeiro passo é você imaginar o que você vai ter de recurso disponível para você gastar, né? Independente se é uma obra, uma área de lazer, que é o caso aqui para ele fazer o samba de final de semana, ou se ele vai fazer construir para morar, vai construir para vender. O ideal é que ele planeja o que eu tenho de capital hoje disponível, ou o que eu tenho de crédito, que é o caso do financiamento. O que eu teria de crédito disponível para eu fazer a construção. É até o que você citou, o exemplo do seu outro cliente, né? Que primeiro ele fez a compra para depois ele ver, né, o tamanho do bolso dele, né? Então, o ideal é você saber o tamanho do seu bolso, o capital que você tem, o crédito que você tem, e aí você vai fazer aquela conta inversa que a gente fala, né? Tendo ali o montante que você quer investir, aí você vai fazer um projeto que vai caber dentro desse valor. Orçamento. Né? Porque hoje em dia um erro comum que as pessoas cometem é isso. O cara sonha com a casa, 2, 3 andares, piscina, subsolo, playground e tudo mais. Até eu que sou bobo, eu quero. A casa do Luciano Huck. Mas aí você vai ver a renda do cara ou o crédito. É quebrado igual eu. E ele não tem. Aí a gente fica nesse problema, nesse impasse. Você vê o que eu passo. Exatamente, né? Então, o primeiro passo que eu sempre recomendo é saiba o que você tem disponível e o que você quer investir de capital, né? E aí, esse é o momento que você vai fazer a conta, se você, igual a gente falou, se você tem a necessidade de fazer o financiamento, ou se você pode usar isso de ferramenta, se você tem o seu capital, vai deixar investido, ou se você vai precisar mesmo do crédito da Caixa, né? Então, tendo esse montante definido, é a primeira etapa. Depois, na sequência, a gente vem tendo já o montante que você vai investir, você cria um projeto com base nisso, né? Começa pelos projetos arquitetônicos, depois vem para os projetos de engenharia e aí é seguir para a obra. Ô, Jean, então como é que funcionaria no meu caso aqui? Eu não tenho terreno, eu só tenho sonho, eu só tenho ideia e você faz o projeto, você faz o financiamento, você faz tudo. E eu só tenho a renda comprovada. Certo. Mas eu não tenho terreno e não tenho nada. Como é que funciona isso nesse caso? Exatamente. Então, a gente parte daquele primeiro passo. Ter uma noção de custo, quanto que o laudo quer investir. Como a gente falou aqui, renda não vai ser problema para ele, o bolso tá tranquilo, aqui. Tá tranquilo. Então ele vai ter aí um leque bem grande para ele atuar. Mas você vai definir ali qual que é o valor que você tem, qual o crédito que você quer usar na Caixa. Tendo esse valor definido, então vamos pensar. Vamos dizer que você quer um imóvel aí que você vai gastar para construir R$1 milhão. Então você vai buscar na cidade, até para isso, você tendo o valor em mente, isso vai te nortear. Eu tenho um imóvel que eu quero construir com R$1 milhão, que ele pronto vai valer 1.600.000, por exemplo. Um exemplo numérico aqui. Então você vai buscar localizações na cidade onde um imóvel construído vai ter isso aí, né? Então, as regiões mais nobres para esse valor que a gente está citando. Se você tem um valor menor, quer investir um capital menor, você vai para regiões menos nobres, né? E tudo mais, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Aí, definido o valor, você vai definir as regiões que você pode atuar, vai ver a melhor oportunidade de lote para você. Dentro do que você precisa, das suas necessidades, né? Dentro do que cabe o seu bolso, aí a gente vai partir para as partes do projeto. Você já tendo o lote, tendo definido o custo da sua construção, é só partir para o projeto. Mas aí eu procuro primeiro o Diogo e faço a aprovação primeiro. Primeiro você vai. A gente agradece, né, Flávio? Exatamente. Nossa, dá uma moralzinha para nós. Você vai com o nosso amigo Diogo Silva. Ô, Diogo, aí eu te pergunto assim, quanto tempo vale a aprovação? Você sabe que eu ia falar isso em algum momento aqui, mas passou. Isso é importantíssimo, gente. A aprovação de crédito na Caixa tem validade de 6 meses. Então, volta de novo que a gente vem discutindo. A gente roda, né, Flávio? E cai no mesmo lugar. Aprova o crédito primeiro. Vamos formalizar a renda. Vamos tratar essa questão do crédito no primeiro momento. E aí, quando a gente fala de construção, é sempre o máximo, gente. Diferente de compra de imóvel pronto, que ninguém aqui é corretor, tá? Mas a gente vive muito o meio dos corretores, então a gente aprende um pouquinho sobre valores. Então, diferentemente de uma casa pronta, que você já tem um parâmetro mais exato, a construção, sempre vamos aprovar o máximo. Então, se eu vou lá no laudo apresentar a renda e tudo mais, construção, vamos trabalhar no máximo. Por quê? É melhor você, e aí quem vai falar com mais propriedade é o meu colega aqui,
aprovar 1 milhão e gastar 900 do que vamos pensar no Laudo construindo essa casa. Aprovou 1 milhão e de repente ele resolve pôr uma jacuzzi de 16 lugares, Flávio. Isso aí não vai dar não, hein? Não é? Esse 1 milhão já não vai dar. Já não vai valer. E é um problema que a gente vê muito em alguns projetos, que é isso. Ou a pessoa que chega invertendo a ordem, né? Primeiro definindo ali a casa que ele quer e tudo mais, sem saber se ele vai ter aporte financeiro para isso. Ou ele libera um espaço ali financeiro, um capital que é insuficiente. Porque normalmente ele não se planejou bem para fazer um projeto. Não fez um projeto bem planejado que caiba ali nesse orçamento que ele tem, né? Isso é importante também. Então, concluindo só o que o Laudo perguntou, gente, 6 meses. Então, 6 meses eu acho que é um tempo mais do que suficiente para, primeiro, organiza a renda, procura o nosso colega Laudo, oficializou, a gente avaliou. Em 6 meses, se o nosso colega Jean não fizer o projeto, né, Flávio, desenvolver tudo para o cliente, o que acontece, Flávio? Vai ser cortado. Tá fora do time, não tá? Vai descer pro primeiro andar. Se for um investidor, gente, 6 meses é para acontecer igual aconteceu com o cliente que eu comentei hoje, que foi um cliente que o nosso colega aqui, Laudo, viabilizou também. Ele já tá próximo do fim da obra. A avaliação dele em tese nem venceu, porque ele fez tudo com organização. E ele já tá pensando no próximo financiamento. Porque isso é recorrente. Queria que até o Jean falasse isso. Quantos clientes, construtores e investidores você tem que já está no segundo, terceiro, porque foi algo que deu certo? Sim, são vários. São muitos, né? É igual a gente falou aqui. Você tem 2 perfis dos investidores. Tem o cara que usa isso como uma segunda fonte de renda e tem a pessoa que vive disso, né? De construir para vender. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para o Laudo, que é uma pergunta proposital. Porque que é a pessoa neutra quando a gente fala de construção. E aí depois o Flávio ou o Jean, ou os dois, respondem. Laudo, você sabe se eu for financiar uma construção hoje, vamos falar da sua construção de 1 milhão, eu já tô me imaginando lá o samba acontecendo, a feijoada, eu já tô... Fechei o olho e visualizei isso lá. Eu quero ser convidado. Você vai fazer o projeto, né? Tá tudo certo. Pessoal do Não Pix, esquece que na beira da piscina, viu? Não, eu tô me visualizando lá. Flávio no samba, movimentando... Você sabe quando que você começa a pagar a parcela da sua construção? Depois que termina a obra, obviamente. Rapaz do céu, esse menino... Vambora, gente. Não precisamos da gente. rapaz, não é possível. O combinado era ele falar que não sabia. Mas brincadeira à parte, ele é completo. Eu falo com esse menino. Mas aí explica, gente, porque muita gente acha que paga quando? Já começa o financiamento, já começa pagando a prestação do financiamento, né? Isso é uma dúvida recorrente. As pessoas acham que... o que muitos clientes falam para mim, Jean, mas eu moro de aluguel hoje, quero construir minha casa própria. Eu não vou aguentar pagar a parcela, que o Diogo falou que minha parcela vai dar 5 mil, e o meu aluguel também é uns 4, 5 mil. Eu não vou aguentar, né? Então, é uma dúvida comum. E durante a etapa da obra, a pessoa não paga a parcela do financiamento, né? Ele paga ali uma taxa. O que a pessoa paga, Flávio? Fala para nós aí. É a taxa obra, né? Inclusive, esse cliente aí, eu ganhei ele, foi na parcela. Na parcela, né? Na parcela. Olá. Conversando, a esposa dele. Mas aí vou ter que pagar a parcela, Flávio, mas já assim tá pronta a casa, sem eu vender, sem alugar. Aí que eu comecei a explicar que ela paga uma taxa obra, né? Sim. E é até recorrente do INCC, tudo certinho. Gente, aí, então é importante falar isso. Vocês não vão pagar a parcela, né? O Laudo me quebrou aqui, gente. Eu tô recuperando ainda, entendeu? Porque não era pra ele saber isso. lateral, Mas ele tá muito inserido nesse mercado. Cara, é lateral. Ele é muito assim pronto. Não, rapaz, eu ainda vou aprontar uma com ele daqui até o final. Ainda vou dar uma lida aqui no conteúdo. Eu ainda vou conseguir aprontar uma com ele. Ele estudou Ele mesmo estudou, o material, rapaz. ele leu o briefing. E aí é o seguinte, ô Flávio, mais uma pergunta. Você me falou, você soltou um spoiler aqui, né? Essa eu não vou perguntar pro Laudo não, porque o Laudo vai responder certo de novo, vai quebrar eu, né? Pergunta pro Jean, então que é mais fácil. Eu vou fazer uma pergunta pra você e uma pro Jean. Você falou que parece que a Caixa antecipa algum recurso, eu não preciso usar dinheiro. Que história que é essa? Explica melhor pra mim. Só que antes de você responder, a Ana Laura me fez prometer, minha filha, que você ia, uma das perguntas antes de responder, você ia fazer o seu bordão, que é o ó. Ana Laura. Já fez, né? Inclusive, ela tá meio chateada comigo, nós vamos conversar ainda. Viu? Depois, pula isso daí, pula isso daí. Pula, né? Quando você tá de brincadeira comigo, hein, rapaz? Vamos lá, foco. Vamos lá. Pode falar de novo aí. Eu posso antecipar. Eu posso antecipar. Você disse agora um spoiler, você falou alguma coisa pro Laudo que pode antecipar
a obra, você vai construir, não usa dinheiro. Eu quero entender melhor que história é essa aí que eu antecipo. Você falou de um cliente. Isso aí é de umas coisas que a pessoa pode ter, né? No financiamento. Tem gente que não quer, né? Que Certo. quer usar, ela tem o dinheiro, não quer. Agora, se você puder, né, querer antecipar uma certa parte do dinheiro para começar a obra sem gastar nada no bolso, tem essa opção de até igual. Esse Marcelo pegou 17%. Perfeito. E qual que é o limite que eu posso pegar da obra? 20%. 20. Então agora eu jogo a bola pro Jean e faço a seguinte pergunta, Jean. Números aleatórios, só para você me explicar. Efetivamente, esses 20% vão permitir com que eu comece uma obra? Vou pôr em números aqui para te ajudar a pensar. Aham. Vamos pensar que eu tenho já o terreno, né? E vou construir uma obra de 500 mil reais. Então eu vou antecipar 20, 100 mil. Eu consigo começar essa obra e tocar ela com o dinheiro da Caixa por um tempo? Como que é isso? Como Sim. que é essa utilização? Sim, com certeza. Esses 20%, aliás, a ideia já é um pouco isso mesmo, né? Esse pontapé inicial, porque normalmente, nesse começo de obra, é onde você tem você despende mais de um valor, porque você precisa comprar a compra inicial de materiais, né? Às vezes a contratação de alguma mão de obra, e você já começa pela parte da fundação, naturalmente, que é um custo um pouco mais elevado, né? Dependendo da fundação, você tem um gasto Até a mais escolha do terreno, não te cortando, até a escolha do terreno em questão disso também é muito importante, né, Jean? importante pensar. É o que a gente fala da questão do planejamento, né? Aqui, logicamente, a gente está fazendo um bate-papo e resumindo muita coisa, e é por isso que é legal sempre contar com um profissional da área para você poder ser orientado em todas as nuances. Mas desde a escolha do terreno, se você vai ter um problema com topografia e tudo mais, que pode gerar inviabilizar. custo, né? Pode Exatamente. E às vezes pode inviabilizar a tua construção, né? Às vezes você está se planejando para gastar um valor e pela topografia do terreno, esse valor acaba extrapolando. Se você está com as contas ali ajustadas, não tem muita flexibilidade, pode inviabilizar a sua obra. Então é muito importante nessa etapa de planejamento determinar direitinho o custo da sua, né, construção. Tá? Ô, Jean, vamos agora então pegar de novo o laudo de exemplo aqui. A gente posicionou então que a gente fez a aprovação do laudo, né? São 6 meses, então aprovou, ele sentou contigo, você definiu o projeto com ele, né? Obviamente eu não sei se hoje como que estão as questões de namorados do laudo, né? Porque vão ter palpites, né, Flávio? Você tem certeza sobre isso, né? Terrível. Tá complicado, Flávio? Agora é terrível. Porque eu, por exemplo, sou casado já há alguns anos, né? Amo minha esposa, né? Quero mandar um abraço pra ela e um beijo. Quem vai decidir tudo é ela, óbvio. Quando a gente Troféu pra construiu... você, viu, Linda? Obrigado. Troféuzinho pra você, viu? Obrigado, viu, Flávio? Rapaz aí. E no meu caso, quem vai decidir é ela. No caso do laudo, né? Ele pode ter alguns palpites ali da namorada pontual, né? Né? E aí, beleza, ele definiu o projeto contigo. Que a gente quer fazer um resuminho aqui bem superficial, mas para as pessoas entenderem sobre o processo de financiamento. Né? Isso, um roteiro. Então, aprovamos o crédito do laudo. Ele sentou contigo, chegou num consenso de projeto. E aí, como que o processo evolui? Explica para mim. Então, tendo ali o crédito aprovado, a gente parte para a etapa de projeto. Dentro dos projetos, né, que a gente tem mais de um. Você começa pelo projeto arquitetônico, onde você vai ter a definição do layout, que é a planta baixa da casa, né? Desculpa a ignorância. Projeto arquitetônico quero 3/4 banheiro, é isso? Isso. Começa pela sua demanda ali. Eu quero 3/4, uma suíte bem ampla, uma área de lazer de primeira. Não esquece da jacuzzi do nosso amigo. Jacuzzi, uma piscina de cinema, né? E tudo mais. Isso vai ser contemplado pelo projeto arquitetônico. Perfeito. Definição da fachada, dos espaços, esses quartos, o tamanho que eles vão ter, enfim. Planta baixa que você vai precisar. Perfeito. O projeto arquitetônico, ele tem tanto o projeto legal, que é onde vai para a prefeitura, vai para aprovação da Caixa também, posteriormente, quando a gente elaborar as documentações, vai ser aprovado na prefeitura, e o projeto executivo arquitetônico também, que é o que vai para a obra. Tendo o projeto arquitetônico definido, aí entra a parte dos projetos de engenharia, propriamente dito, né? Que você tem os projetos de estrutura, projeto hidrossanitário, né? Que é onde a gente vai planejar ali a jacuzzi do laudo certinho, fazer a estrutura para não ter nenhum problema. 12 lugares, por favor. 12 lugares ali, a gente vai prever tudo certinho no projeto hidrossanitário, projeto elétrico também, para ele colocar os LEDs ali que ele vai querer, né? Para tocar um sambinha depois. Por favor. Né? Muita luz no homem. Tem muita luz, né? Muita luz. Exatamente. Então, mas brincadeiras à parte, a gente vai ter esses projetos de engenharia, né? Que fazem parte também
do planejamento que a gente comentou aqui da obra também, tá? Então, você tendo projetos de qualidade e bem compatibilizados, projetos de engenharia hoje no escritório, por exemplo, a gente usa a tecnologia BIM, que permitem essa compatibilização total com o projeto de arquitetura. Porque ali na etapa do papel, muitas vezes, os projetos estão separados, né? A arquitetura é um projeto, a engenharia é outro. Então, só que na prática, na obra, tudo vai estar ali funcionando junto, né? Construído junto. Então, é muito importante que a gente faça essa compatibilização para antever problemas, né? Para levantamento de custos, para entender aonde você está extrapolando o seu orçamento, aonde você está dentro e tem margem para trabalhar um pouquinho mais. Tá? Então, definida essa etapa de projeto, aí é começar a tua obra. Escolher a empresa que vai construir, seja uma construtora ou um construtor mesmo, autônomo, e dar segmento para a obra. Seguir. Exatamente. Ô, gente, me avisaram aqui no ponto e eu achei que 1 hora era muito, hein? Vocês acreditam que a gente tá estourado no tempo, o que é muito bom, porque eu achei que eu não ia conseguir, porque eu falo pouco, né? Vocês sabem, né? Então Quem eu queria conhece pedir, sabe, né? Vocês me conhecem, sabem que eu falo pouco, mas isso foi uma provocação excelente, porque a gente vai ter já o 2º episódio. Com certeza. Porque tem muito mais coisa pra gente falar sobre construção, sobre obra, né? Pra gente discorrer um pouco mais. Eu quero contar com a presença de vocês numa próxima. O que eu queria pedir, agradecer primeiro a presença de vocês, pedir as considerações finais. Ao final, como eu disse do vídeo, a gente vai deixar os nossos contatos para quem precisar, para quem quiser tirar uma dúvida, para quem quiser tirar o projeto do papel, tirar o sonho, né? Então eu queria começar pelo nosso amigo Laudo. As considerações finais, agradecer por você disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é muito valioso, de coração mesmo. É uma ideia que a gente pensou lá atrás, né, Laudo? Sim. E eu tô muito feliz hoje a gente pôr em prática. Se a gente tiver um espectador, eu já vou, já vou estar satisfeito com isso. Obrigado. Bom, não só de imposto de renda, mas como de empresas, de negócios, de consultoria, de qualquer níveis, de um bate-papo, qualquer coisa, eu me coloco à disposição. Tô aqui para isso. O empresário que quiser conversar com a gente, um construtor, um corretor, e muitas vezes o corretor trabalha de forma informal também, pode regularizar a sua própria situação. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E muitas vezes um bate-papo que a gente pode minimizar a carga tributária das pessoas, às vezes num simples bate-papo. Então, vamos conversar, vamos colocar, porque às vezes a pessoa tem medo de pagar imposto. Igual eu citei a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo: dai a César o que é de César. Mas não precisa dar muito também, não. Só um pouquinho. Muito obrigado. Um cadinho. Flávio, suas considerações finais. Olha, meu amigo, parabéns aí, que eu sei que é uma coisa que está sendo, né, programada. Então, ficou muito legal. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu também agradeço aqui. Meu lateral, você é fera. É o Jean, né? Jean, Essa é contigo fera aí. a bola agora. Com você, meu amigo. Obrigado, Diogo, pelo convite aí. Obrigado pelo Laudo, Flavinho aí. Muito legal. A gente faz um bate-papo aqui descontraído, tenta dar um panorama geral, né? Mas, logicamente, que para poder se aprofundar, a gente está sempre à disposição ali no escritório, para poder fazer uma orientação mais técnica, com mais profundidade, porque a gente sabe que a obra como a gente falou, são os sonhos das pessoas e tem muitas questões para a gente poder trabalhar. Então a gente faz um bate-papo mais geral aqui, mas estamos sempre à disposição. Gente, é isso. Obrigado mesmo de coração por vocês acreditarem nessa loucura minha, né? Trazer vocês aqui, criar uma logo de surpresa, né? Foi a Angélica, viu? Até a próxima. E com certeza, já fiquem sabendo que vai ter próxima, tá? A Angélica, coisa nenhuma. Faz um tempo a gente tá conversando com isso e já tá trabalhando nisso faz tempo. Gente, cima de nós. Até a próxima, meu povo. Pode enganar, eu não. Cima de mim. Tô cansado de ser enganado, rapaz. Fala, cortou.